Olá, alunos da Escola Roberto Fernandes. Vamos fazer a resolução do exercício com números racionais da página 57. Questão de número 1. As figuras abaixo foram divididas em partes iguais e algumas dessas partes foram pintadas. Escreva a fração que representa a parte pintada de azul de cada figura. Aqui, cada uma dessas partes nós chamamos de hexágono, certo? Então, primeiramente, vamos verificar esta figura A. Em quantas partes ela foi dividida? Certo? Então, você vai conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ela foi dividida em 6 partes iguais. Então, lembra que eu falei para vocês que o número em que foi dividido nós chamamos de numerador. Aliás, desculpem. O número de partes em que o inteiro foi dividido nós chamamos de denominador, que é a parte de baixo. E a parte de cima chamamos de numerador. Sendo assim, a parte que fica aqui em cima é o numerador e a parte de baixo, denominador. Então, observando a figura, sabemos que ela foi dividida em 6 partes iguais, certo? Mas dessas 6 partes, quantas foram pintadas? Então, você conferindo aí, você vai verificar que são 4 partes pintadas. E se são 4 partes pintadas, a parte pintada é o numerador, que é o número 4, e a parte em que foi dividido inteiro é o denominador. Em quantas vezes foi dividido inteiro? A gente conferiu que foram em 6 partes iguais. Então, nós temos a fração aí 4/6. Essa é a resposta da letra A, tá? Da primeira questão. Vamos para a letra B. Na letra B, nós temos uma figura aí de 6 lados. É isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, um hexágono. E esta figura foi dividida também em 4 partes, tá? Se foi dividida em 4 partes, então o denominador é o número 4. E a parte pintada representa uma parte de 4. Logo, o inteiro foi dividido em 4 partes, o denominador vai ser o número 4. Lembrando que o denominador é o número que fica embaixo, né, da fração, 4. Então, pintou uma parte de 4, nós chamamos de 1/4. Vamos para a letra B. Aliás, para a letra C. A letra C foi dividida em quantas partes? Vamos conferir. 1, 8, 9. Foi dividida em 9 partes. Sendo assim, 9 é o denominador. E a parte pintada? Observem na figura de vocês que foram 2 partes. Então, isso aqui representa 2 nonos. Vejam só. Letra A, 4/6. Letra B, 1/4. Letra C, 2 nonos. Agora vamos verificar a letra D. A letra D, vocês conferindo aí, ela foi dividida em 8 partes iguais. E dessas 8 partes, a metade está pintada. Certo? Foi dividida em 8 partes, então o denominador é 8 e o 4 é o numerador. Tá, beleza. Agora, você observando, tá? Se você observar bem, essa D aqui, quando você verificou a figura, corresponde à metade, né? 4/8 corresponde à metade, ou seja, foi pintada a metade de 4. Como se representa meio, né? É 1/2. Você vai ver como transformar esse 4/8 em meios. Pode dividir o 4 e o 8 por 4, certo? 4 divide por 4, que é 1. 8 divide por 4, que é igual a 2. Então, eu posso dizer que a fração é 4/8 ou, tá? 1/2. Beleza? 8 dividido por 4, 2. 4 dividido por 4, 1. Sempre que eu quiser simplificar, tenho que dividir numerador e denominador por o mesmo número. Da mesma forma, outro número que dá para a gente fazer a simplificação é a letra A, 4/6. Pois 4/6 são números pares
E dá para a gente simplificar numerador e denominador pelo número 2, certo? Onde 4 dividido por 2 é igual a 2, 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, 4 sextos é igual a 2 terços. E daí, lá nessa letra A, você pode dizer que a representação fracionária daquela figura pode ser 4 sextos ou 2 terços. A questão do número 2 pede para a gente apresentar o quociente das frações a seguir, certo? Então, quociente, já falei para vocês em aulas anteriores, que é o resultado de uma subtração, ou resultado de uma divisão, tá? Desculpem aí, subtração não. O resultado de uma subtração a gente chama de diferença, tá? Da divisão chamamos de quociente. Então, nós vamos pegar 25, dividir para 5, 32, dividir para 8, 14, dividido por 4, 17, dividir por 7, certo? Para encontrarmos o quociente. Então, vamos nessa? Então, letra A, 25 quintos. Para encontrar o quociente, você vai pegar 25 dividido para 5. Quantos números 5 cabem dentro de 25? Então, é 5. 5 vezes 5, 25. Beleza? 25 menos 25, nada. Logo, o quociente de 25 quintos é igual a 25 dividido para 5, que é o próprio 5. Então, o resultado é 5. Letra B. 32 oitavos é igual a 32 dividido para 8. 38 dividido para 8. Quantos 8 cabe dentro de 32? Você for para a tabuadinha do 8, vai verificar que é o 4. 4 vezes 8, 32. 32 menos 32, 0. Não tem nada mais para baixar, então para por aqui. Temos que o quociente de 32 oitavos é igual a 4. Letra C. 14 quartos. Já coloquei aqui na forma da divisão, no algoritmo da divisão. 14 dividido para 4. Quantos 4 cabe dentro de 14? Você vai lá para a tua tabuada do 4. Você vai observar. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Está bem próximo. 4 vezes 4, 16. Passa. Então, vai caber 3, Cabe 3. Aí você multiplica 3 vezes 4, 12. Aí faz a subtração. 4 menos 2, dá 2. 1 menos 1, 0. Então, sobra 2. Professor, e agora? Sobrou, a gente não vai fazer mais nada, não? Vai sim, senhor. Tá? Olhem, não tem nada para baixar. O que você faz? Acrescenta um 0 ao lado direito do 2. E à direita do quociente 3, você coloca uma vírgula. Aí vai ficar 20 dividido para 4. 20 dividido para 4 é igual a 5, Novamente, na tabuadinha do 4 lá, você vai verificar. 4 vezes 4 é 16, 4 vezes 5, 20. Opa! Então, cabe 5 vezes. 5 vezes 4, 20. 20 para 20, nada. Então, o quociente de 14, tá? Que estava assim, é isso? 14 quartos é igual a 3,5. Tudo bem? E vem este último aí dessa questão, a D, 17 dividido por 17. Ora, todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Logo, 17 dividido por 17 é 1. 1 vezes 17 é igual a 17. 17 menos 17, 0. Então, o quociente de 17 avos é igual a 1. Tudo bem? E vem a próxima questão. Que fração representa a camiseta com o número 10 em relação ao total de camisetas abaixo? Quantas camisetas nós temos aí? 5. Então, quantas camisetas com o número 10 nós temos? Apenas uma? Então,
nós temos 5 camisetas. Esse 5 será o nosso denominador. E a camiseta que a gente quer representar, que só tem uma com o número 10, vai ser o nosso numerador. Passando aqui para o caderno, nós temos quantas camisetas com o número 10 nós temos? Apenas uma. Qual é a quantidade, ou seja, o todo, referência? São quantas camisetas no total? 5. Beleza, então o denominador é o número 5. Então nós já temos aí a fração. Se eu perguntar para você, como se lê essa fração? Vocês saberiam me responder? Não? Ah, você? Qual é? 1/5? Isso mesmo, 1/5. 1/5. Parabéns, certo? Então, vamos para a próxima questão. Creio que você já tenha lido, né, essa questão. Eu acho que você já observou que nós vamos utilizar a fração como operador, não é isso? Isso aí. Então, vamos lá para a leitura. Para encher o aquário da casa de Laura, são necessários 48 litros de água. A cada limpeza é recomendado trocar 3/4 de litros de água desse aquário. Quantos litros de água são trocados a cada limpeza? Então, pessoal, vocês lembram de quando eu expliquei para vocês aqui a questão da fração como operador, que tinha esse exemplo aí? Fernanda desenhou um segmento de reta cuja medida do comprimento é 9 centímetros. Em seguida, desenhou um segundo segmento de reta cuja medida do comprimento é 2/3 do primeiro. E vocês verificaram, né? Para encontrar a medida do segundo segmento, pegamos 2/3, certo? Aqui pegamos 2/3 e multiplicamos por 9. Então, nessa questão número 4, nós vamos fazer o seguinte. Como nós queremos encontrar a quantidade de litros, né, que são trocadas a cada limpeza, nós vamos pegar 3/4 e multiplicar por 48, que vai ficar desta forma. Nós vamos encontrar 3/4 de 48 litros. Então, para isso, mudar aqui a canetinha, vamos pegar 3/4 vezes 48. Beleza? Aí você vai fazer a multiplicaçãozinha. 3 vezes 8 é igual a 24. Vai 2. 3 vezes 4 é igual a 12. 13, 14. É isso? 3 vezes 4, 12. Mais 2, 14. Você não vê, mas aqui embaixo do 48 existe um número que é o número 1. 4 vezes 1 é igual ao próprio 4. Beleza. Agora, pessoal, nós temos aí 144 quartos, não é isso? Uma fração onde a gente pode encontrar o quociente. Agora vamos encontrar a fração como quociente. Como que encontra a fração como quociente? Você vai pegar 144 e dividir por 4. É isso? Então, 1 dá para dividir por 4? Não, né? É menor que 4, não pode, mas eu pego 14. 14 dividido por 4, a gente já viu na questão anterior, é igual a 3 e sobra 2. Por quê? Porque 3 vezes 4 é igual a 12, tá? Aí vai ficar 14 menos 12 é igual a 2. Sobra esse 4, você baixa ele para cá. E forma assim o número 24. 24 dividido por 4 é igual a 6. 6 vezes 4, 24. 24 menos 24, 0. Tudo bem? Então, nós temos aí que são 36 litros de água, né, que serão trocados a cada limpeza. Daí, basta você indicar agora a nossa resposta. A cada limpeza são trocados 36 litros de água. É muita água, né, pessoal?
Já essa questão de número 5, construa em seu caderno um retângulo cuja medida de uma de suas dimensões é 12 centímetros e pinte um terço. Tá? Então, esse aí eu gostaria que vocês fizessem, por quê? Porque eu poderia fazer um retângulo 12 por 6, ou 12 por 8, ou poderia fazer 12 por 10, 12 por 20, né? Então isso aí é uma resposta pessoal. Então, mas o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, desenhar esse retângulo. Eu vou fazer um exemplo aqui de um retângulo medindo 12 centímetros, né? Vou fazer uma suposição de um retângulo medindo 12 por 6. Vejam só. Este é o meu exemplo. Então, 12 por 6 centímetros. Ele pede para a gente pintar um terço desse retângulo. Um terço, então, quer dizer que o inteiro vai dividir em 3 partes iguais. Então, vamos pegar o 12 e dividir por 3. Quanto é 12 dividido por 3? 4. Beleza. Então, vamos dividir aqui. Como se dividisse ele aqui em 3 partes iguais, certo? E dessas 3 partes iguais, eu vou pintar uma. Então, um exemplo, esse aqui, ó. Eu vou pintar o correspondente a 4 centímetros de 12, tá? Peguei 12, porque é para pintar um terço. Então, peguei esses 12, dividi por 3, certo? E dessas 3 partes eu pintei apenas uma. Tá aqui, um terço. Tudo bem? Agora de vocês pode ser diferente, né? Mas a questão da divisão aqui por 12 é o mesmo, tá bom? E agora, a número 6. Em uma lanchonete, a cada 25 sucos vendidos, 5 são de morango. Qual a razão entre a quantidade de sucos de morango e a quantidade de sucos vendidos? Nessa questão, nós já temos aí a fração como razão, certo? Então, a razão entre a quantidade de suco de morango. Quantos de morango? 5. Por quantos vendidos? 25. Então, o total de suco aí, o todo, referência nosso, é o 25. E desses 25, eu vou indicar os 5 de morango. Logo, nós vamos ter da seguinte maneira. 5 de 25. A razão é de 5 para 25, ou seja, a cada 5 de morango se vende 25 sucos, ou a cada 25 sucos vende 5 de morango, tá? Que isso aí, pessoal, se você observar, olha, numerador e denominador, dá para simplificar por 5, né? Dividir por 5. 5 dividido para 5 é igual a 1, e 25 dividido para 5 é igual a 5. Então, 5/25 é o mesmo que 1/5, na forma simplificada. Então, isso indica que a cada 5 sucos vendidos, 1 é de morango. Temos aí a questão de número 7. Em uma das fases da prova de concurso para o vestibular, há 40 questões. Essa prova contém somente questões de matemática e de português. E a quantidade de questões de matemática em relação à de português pode ser representada pela fração 3/5. Ou seja, para cada 3 questões de matemática, há 5 de português. Letra A. Quantas questões de matemática há nessa prova? Para encontrarmos, nós vamos encontrar 3/5 de 40. Então, fica desta forma. Para cá, 3/5 de 40. Quando fala de, então, está utilizando ali a multiplicação. 3/5 de 40, tá? Vai ser igual a 3/5 vezes 40. 3 multiplica por 40, 3 vezes 40 é igual a 120. 3 vezes 40, 120.
Sobre, você não vê, mas existe aqui o número 1. 5 vezes 1 é igual a 5. 120 quintos. Daí, prosseguindo, você vai fazer uma pequena divisão. Pegar 120 e dividir para 5. Dá para dividir por 5? Não, né? Mas o 12 dá para dividir por 5, que é igual a 2. 2 vezes 5 é igual a 10. Vai ficar 12 menos 10, né? 2 menos 0 dá 2. 1 menos 1, nada. Sobrou esse 0, você baixa. 20 divide por 5. 20 dividido para 5 é igual a 4. 4 na tabuada do 5, você vai 4 vezes 5, 20. 20 menos 20, nada. Logo, 120 quintos é igual a 24. O que significa esses 24? Tá? Esse 24 aqui indica o número de questões de matemática. Daí basta você colocar a sua resposta. Nesta prova de concurso para o vestibular, das 40 questões, 24 são de matemática. Então, temos aí a nossa resposta. Vamos para a próxima, né, que é a letra B. Essa aqui, por enquanto, é apenas a letra A. Quer saber qual é a razão entre a quantidade de questões de português e o total de questões da prova? Raciocinam comigo. Se 3/5 da prova são questões de matemática, correto? 3/5 da prova as questões são de matemáticas. Então, de 3 para 5 faltam quanto? De 3 para 5, para ficar 5/5, porque 5/5 é o todo. É o todo, 5/5. Se eu falar 5/5 das questões são de matemática, então as 40 questões são de matemática, né? Mas se 3/5 é de matemática, isso quer dizer que o todo lá foi dividido em 5 partes. Dessas 5, 3 eram de matemática e as outras de língua portuguesa, já que eram apenas 2 provas. Então, se 3 de 5 é matemática, de língua portuguesa vai ser quantos? Isso aí, 2/5. Beleza? Quando eu pego 3 mais 2 é igual a 5. E 5 dividido para 5 é o todo, que é o 1. Tá? Então, a razão entre a prova de português e as provas do concurso é de 2/5. Então, pessoal, a aula de hoje era apenas resolução desse exercício e até a próxima aula. Um abraço a todos.